E se eu te dissesse que um pescador encontrou uma jovem indígena presa nas águas turbulentas do rio Amazonas, quase à beira da morte? O que teria motivado aquela moça a arriscar sua vida naquelas águas perigosas? Porque, na manhã seguinte ao resgate, toda uma aldeia cercou a humilde canoa daquele homem solitário. Esta história vai te mostrar como o preconceito pode cegar comunidades inteiras e como um único gesto de compaixão pode romper décadas de ódio entre dois mundos que nunca se entenderam. Escreve aí nos comentários de qual cidade você está assistindo. E se você acredita que em toda a história existe um lado bonito, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque o que você vai ver agora vai te emocionar de um jeito que você não imagina. O sol começava a se esconder por trás das densas árvores da floresta amazônica quando Joaquim voltou a recolher suas redes pela última vez naquele dia. As mãos calejadas puxavam a malha encharcada com a experiência de quem já fazia aquilo há mais de 4 décadas. A canoa de madeira balançava suavemente enquanto ele trabalhava, o suor escorrendo por seu rosto marcado pelo tempo e pelo sol. Não fora um bom dia de pesca. Apenas alguns jaraquis e um tucunaré mediano que mal dariam para vender na feira do dia seguinte. O Rio Negro corria mais forte que o normal naquela noite. As chuvas dos últimos dias haviam aumentado a correnteza, e Joaquim sabia que precisava voltar logo para sua cabana na beira do rio. Enquanto remava, seus olhos atentos perceberam algo estranho na superfície da água, cerca de 50 metros à frente. Um vulto escuro que não parecia ser um tronco ou um animal. Algo se debatia na água. Intrigado e preocupado, Joaquim acelerou as remadas. À medida que se aproximava, seu coração disparou. Não era um animal, era uma pessoa, uma jovem. E ela estava se afogando, presa em um emaranhado de cipós e galhos submersos. "Aguenta firme!" gritou Joaquim, jogando-se na água sem pensar 2 vezes. A correnteza era mais forte do que imaginava e quase o levou também. Nadando com toda a força que seus 60 anos permitiam, ele alcançou a jovem. Seus olhos estavam arregalados de pavor e seu corpo tremia de frio e exaustão. As marcas em seu corpo e o colar de sementes deixavam claro que ela era indígena. Joaquim conseguiu libertar a jovem dos cipós que a prendiam e, com muito esforço, trouxe-a para a canoa. Ela estava inconsciente, os lábios azuis pelo frio. Parecia ter não mais que 17 anos. Ele cobriu-a com a única manta que levava para as pescarias noturnas e começou a remar com toda a força em direção à sua cabana. A noite já havia caído completamente quando chegaram. A chuva começou a cair, primeiro leve, depois em torrentes violentas. Joaquim carregou a jovem para dentro, deitou-a em sua própria cama e acendeu o fogo no pequeno fogão a lenha. Ele sabia que precisava aquecê-la rapidamente. Enquanto fervia um chá de ervas que sua falecida esposa sempre preparava para dias de chuva, notou que a garota tinha marcas roxas nos braços e um corte na testa. Não eram ferimentos causados pelo afogamento. Depois de algumas horas, a jovem finalmente abriu os olhos. Assustada, tentou levantar-se, mas estava fraca demais. Joaquim aproximou-se com cuidado, oferecendo o chá quente. "Calma, você está segura agora", disse ele com voz suave. A garota olhou ao redor, confusa e assustada. Quando tentou falar, sua voz saiu rouca e fraca, em um dialeto que Joaquim não conseguia entender completamente. Durante anos ele tivera contatos esporádicos com os povos indígenas da região, mas nunca aprendera a língua deles, além de algumas palavras básicas. "Meu nome é Joaquim", ele disse apontando para si mesmo. "Você estava no rio, se afogando." Os olhos da jovem encheram-se de lágrimas. Com gestos e as poucas palavras que conseguia articular, ela fez Joaquim entender que seu nome era Iara. Ela vinha da aldeia Tupinambarana, que ficava a mais de 10 quilômetros rio acima.
O pescador conhecia aquela aldeia apenas de nome e pelos rumores. Diziam que eram hostis aos forasteiros e que nunca aceitaram a presença de ribeirinhos e comerciantes na região. Enquanto comia um pouco do peixe que Joaquim havia preparado, Yara tentava, através de gestos, explicar o que acontecera. Apontava para o seu próprio corpo, fazia gestos de golpes e então indicava a direção da aldeia. Depois, simulava estar nadando e sendo arrastada pelo rio. Joaquim começou a entender. Ela havia fugido. Alguém a machucara e ela fugira, caindo no rio durante a fuga. Joaquim sentiu uma mistura de compaixão e preocupação. As histórias sobre os Tupinambarana não eram boas. Se descobrissem que ele estava abrigando uma de suas jovens, poderia haver problemas sérios. Mas como poderia negar ajuda a alguém tão jovem e claramente em perigo? Você pode ficar aqui até se recuperar, disse ele, fazendo gestos para que ela entendesse que estava segura. O alívio no rosto de Yara foi visível, e pela primeira vez desde que a resgatara, Joaquim viu um leve sorriso em seus lábios. Naquela noite, enquanto a tempestade castigava o telhado de palha da cabana, Joaquim permaneceu acordado, pensativo. Sua vida sempre fora solitária desde a morte de sua esposa, Maria, há 7 anos. Seus 2 filhos haviam partido para a cidade grande em busca de trabalho e raramente voltavam para visitá-lo. Abrigar uma jovem indígena fugitiva era uma complicação que ele certamente não precisava, mas algo em seu coração dizia que era a coisa certa a fazer. Na manhã seguinte, a chuva havia cessado. Joaquim acordou com o canto dos pássaros e encontrou Yara já desperta, sentada na pequena varanda da cabana, observando o rio. Ela parecia mais forte, a cor voltando ao seu rosto. Quando viu Joaquim, sorriu timidamente. Durante o café da manhã, composto de peixe defumado e mandioca, Joaquim tentou novamente entender o que acontecera a Yara. Com paciência, usando desenhos na terra e gestos, ela começou a contar sua história. Yara era filha de um dos conselheiros da aldeia. Sua mãe havia morrido no parto de seu irmão mais novo 3 anos atrás. Seu pai, um homem respeitado entre os Tupinambarana, havia prometido sua mão em casamento ao filho do cacique, um guerreiro chamado Raoni. Mas Yara não queria esse casamento. Raoni era conhecido por sua crueldade e já havia tido 2 esposas, ambas mortas em circunstâncias misteriosas. Quando Yara recusou o casamento, seu pai e Raoni a espancaram como punição. Ela foi trancada em uma cabana por 3 dias sem comida, apenas aguardando a cerimônia que aconteceria na próxima lua cheia. Na noite anterior, durante uma forte chuva, ela conseguiu escapar e fugiu pela floresta, acabando por cair no rio enquanto tentava atravessá-lo. Joaquim sentia seu sangue ferver ao entender o sofrimento daquela jovem. Mesmo com a barreira da língua, a dor em seus olhos era perfeitamente compreensível. Ele decidiu que a ajudaria, não importando as consequências. Nos dias que se seguiram, Yara foi se recuperando. Joaquim notou que ela era inteligente e aprendia rapidamente. Em poucos dias, já conseguia se comunicar razoavelmente em português, misturando palavras com gestos. Ela se mostrava curiosa sobre tudo ao seu redor. Os anzóis, as redes de pesca, o pequeno rádio a pilha que tocava músicas regionais. Joaquim também ensinava a ela como pescar da maneira dos ribeirinhos, diferente das técnicas usadas pelos indígenas. Yara aprendia com entusiasmo e sua presença trazia uma alegria que a cabana não conhecia há anos. Às vezes, quando pensava que Joaquim não estava olhando, ela cantarolava canções em sua língua nativa, melodias melancólicas que falavam de rios, florestas e ancestrais. Uma semana após o resgate, Joaquim decidiu ir à pequena vila próxima para vender seu pescado e comprar alguns suprimentos. Pediu que Yara permanecesse na cabana e não saísse por nada. Ela concordou,
mas seus olhos revelavam o medo de ficar sozinha. Na vila, enquanto negociava com o dono do pequeno mercado, Joaquim ouviu conversas preocupadas. Pescadores e caçadores falavam sobre movimentações incomuns dos Tupinambarana. Guerreiros indígenas estavam sendo vistos nas proximidades do rio, perguntando aos ribeirinhos se haviam visto uma jovem. Diziam estar procurando uma filha que havia se perdido durante uma tempestade. O coração de Joaquim apertou-se. A mentira era clara. Não estavam procurando uma filha perdida, mas uma noiva fugitiva. E agora ele também estava em perigo. Apressou suas compras e voltou para a cabana o mais rápido que pôde. Ao chegar, encontrou Yara sentada no chão, tremendo. Ela havia visto canoas dos Tupinambarana passando pelo rio e se escondeu dentro da cabana, aterrorizada. "Eles vão me levar de volta", disse ela com voz trêmula, nas poucas palavras de português que já conhecia. "Raoni vai me matar." Joaquim sabia que precisava fazer algo. Não poderia esconder Yara para sempre, e os Tupinambarana eventualmente chegariam até sua cabana. Ele pensou em fugir com ela para a cidade, mas isso significaria abandonar sua vida, sua casa, tudo o que conhecia. Naquela noite, enquanto pensava em uma solução, Joaquim rememorou sua própria história. Lembrou-se de como conhecera Maria, sua esposa, durante uma festa de São João na vila. Como tiveram que enfrentar a desaprovação do pai dela, que não queria a filha casada com um simples pescador. Como fugiram juntos e construíram uma vida à beira do rio, com dificuldades, mas também com muito amor. Foi então que Joaquim teve uma ideia. Na vila vivia um padre, Padre Antônio, que visitava as comunidades ribeirinhas uma vez por mês para realizar missas e batizados. Ele era respeitado tanto pelos ribeirinhos quanto pelos indígenas, pois havia passado anos aprendendo as línguas e costumes dos povos da floresta. Talvez ele pudesse ajudar. Na manhã seguinte, Joaquim deixou Yara escondida na cabana e remou até a vila novamente. Encontrou o padre Antônio na pequena igreja de madeira e contou-lhe toda a história. O padre ouviu com atenção, o semblante sério. "O que você fez foi corajoso, Joaquim", disse ele após um momento de reflexão, "mas também muito perigoso. Os costumes dos Tupinambarana são diferentes dos nossos, e eles consideram o casamento arranjado uma tradição sagrada. Interferir nisso pode ser visto como uma ofensa grave. Mas eu não podia deixá-la se afogar, padre, e agora não posso entregá-la para ser maltratada ou morta." O padre suspirou. "Vou tentar ajudar. Conheço o cacique dos Tupinambarana. Talvez possa conversar com ele, explicar a situação, mas não posso prometer nada." Joaquim agradeceu e voltou para a cabana, o coração um pouco mais leve por ter compartilhado seu fardo. Ao chegar, encontrou Yara sentada na varanda, trançando palha como ele havia ensinado. Ela sorriu ao vê-lo, mas seu sorriso desapareceu ao notar a expressão preocupada em seu rosto. "Amanhã virá um homem, um padre", explicou Joaquim devagar para que ela entendesse. "Ele vai tentar ajudar você." Yara assentiu, mas seus olhos revelavam ceticismo. Ela já não confiava mais nas promessas dos homens. Aquela noite foi tensa. Joaquim mal conseguiu dormir, preocupado com o que o dia seguinte traria. Yara também permaneceu acordada, sentada junto à janela, observando o rio como se esperasse ver as canoas dos guerreiros a qualquer momento. Ao amanhecer, Joaquim acordou com um som que gelou seu sangue. O bater ritmado de remos na água. Muitos remos. Levantou-se de um salto e correu para fora da cabana. O que viu o deixou paralisado. Pelo menos 10 canoas se aproximavam da margem, cada uma com 3 ou 4 guerreiros Tupinambarana. Seus corpos pintados e as lanças em suas mãos deixavam clara sua intenção. À frente, em uma canoa maior, vinha um homem mais velho, com um cocar elaborado. Ao seu lado, um jovem guerreiro de expressão dura e cicatrizes no rosto fitava a cabana com olhos furiosos. "Raoni", pensou Joaquim,
Iara saiu da cabana e ficou ao lado de Joaquim, tremendo, mas com o queixo erguido em desafio. Ela segurou a mão do pescador, um gesto que não passou despercebido pelos guerreiros que agora desembarcavam. O homem com o cocar se aproximou. Seu rosto enrugado exibia pinturas que indicavam sua posição de liderança. Era o cacique, pai de Raoni e futuro sogro de Iara. "Você roubou uma de nossas filhas", disse o cacique em um português surpreendentemente claro, embora com um forte sotaque. "Isso é uma ofensa grave contra nossa tribo. Viemos buscar o que é nosso e punir o ladrão." Raoni, ao lado do pai, olhava para Joaquim com ódio e para Iara com uma mistura de desejo e raiva. Suas mãos apertavam firmemente uma lança decorada, como se mal pudesse esperar para usá-la. "Eu não roubei ninguém", respondeu Joaquim, tentando manter a voz firme apesar do medo. "Encontrei Iara se afogando no rio e salvei sua vida. Ela fugiu porque não quer se casar com um homem que a maltrata." Um murmúrio percorreu o grupo de guerreiros. Raoni deu um passo à frente, furioso, mas o cacique o deteve com um gesto. "Nossas tradições não são da sua conta, pescador. Uma filha deve obedecer ao pai e honrar os acordos feitos por ele. Iara pertence a Raoni, por decisão de seu pai e minha. Entregue-a agora, ou todos vocês sofrerão as consequências." Naquele momento, antes que Joaquim pudesse responder, uma voz familiar soou atrás dele. Talvez devêssemos escutar o que a própria Iara tem a dizer. Padre Antônio se aproximava, vindo por um caminho na mata. Ao seu lado estava um homem mais velho, que Joaquim reconheceu como sendo o conselheiro da vila, um ex-professor respeitado por sua sabedoria. O cacique franziu o senho ao ver o padre, mas não demonstrou hostilidade. Havia respeito em seu olhar. "Padre Antônio", disse ele com um leve aceno de cabeça. "O que o traz aqui?" "Soube do ocorrido e vim tentar ajudar a encontrar uma solução pacífica", respondeu o padre. "Conheci seu pai, cacique Ubirajara, e ele sempre valorizou a paz entre nossos povos." O cacique pareceu refletir por um momento. "Meu pai respeitava sua palavra, padre. Mas este é um assunto interno de nossa tribo. Um assunto que levou uma jovem a quase perder sua vida no rio", replicou o padre com firmeza. "Permita que Iara fale. Se suas tradições são justas, por que temer suas palavras?" Houve um longo silêncio. Os guerreiros olhavam para o cacique, aguardando sua decisão. Raoni parecia prestes a explodir de raiva, mas manteve-se em silêncio. Finalmente, o cacique fez um gesto para Iara. "Fale então. Por que desonrou sua família e sua tribo fugindo como um animal assustado?" Iara deu um passo à frente. Suas pernas ainda tremiam, mas havia determinação em seus olhos. Ela começou a falar em sua língua natal, as palavras fluindo com emoção. O padre traduzia para Joaquim e o conselheiro, enquanto os guerreiros e o cacique ouviam diretamente. Ela contou sobre as agressões que sofreu, sobre as esposas anteriores de Raoni, que morreram em circunstâncias suspeitas, sobre seu medo de ter o mesmo destino. Falou sobre como seu pai ignorou seus pedidos de misericórdia e a trancou sem comida. E então contou como Joaquim a salvou do rio, cuidou dela sem pedir nada em troca e a tratou com respeito e dignidade, algo que ela não conhecia há muito tempo. Quando Iara terminou, lágrimas corriam por seu rosto. Algumas das mulheres da tribo, que haviam permanecido nas canoas, agora murmuravam entre si, olhando para Raoni com desconfiança. O cacique permaneceu em silêncio por alguns momentos, seu rosto indecifrável. Então, voltou-se para o pai de Iara, que estava entre os guerreiros. "Tupã, é verdade o que sua filha diz? Você a castigou fisicamente e a deixou sem comida?" O homem, um guerreiro mais velho com marcas de pinturas já desbotadas, baixou os olhos. "Ela desobedeceu às nossas tradições, meu cacique. A punição era necessária para ensinar-lhe respeito." "E você, meu filho?" continuou o cacique, virando-se para Raoni.
O que diz sobre as acusações sobre suas esposas anteriores? Raoni riu com desdém. Histórias de mulheres. Minha primeira esposa adoeceu e morreu. A segunda caiu de uma canoa e se afogou. Acidentes acontecem. Um silêncio pesado caiu sobre o grupo. O cacique olhou para seu filho por um longo momento, depois para Yara e, finalmente, para Joaquim. Pescador, você interfere em assuntos que não entende, disse ele com voz grave. Mas salvou a vida de uma filha de nossa tribo, e isso não pode ser ignorado. O cacique então fez algo inesperado. Chamou algumas das mulheres mais velhas da tribo, que estavam nas canoas, e conversou com elas em voz baixa. As anciãs ouviam atentamente, ocasionalmente olhando para Raoni e para Yara. Finalmente, a mais velha delas falou, sua voz firme apesar da idade avançada. Padre Antônio traduziu para Joaquim. Ela diz que as mortes das esposas de Raoni nunca foram investigadas adequadamente. Muitas na tribo suspeitavam, mas ninguém ousou questionar o filho do cacique. O cacique ouvia com expressão grave. Quando a anciã terminou, ele permaneceu em silêncio por longos momentos. Todos aguardavam, tensos. Raoni parecia cada vez mais nervoso. Sua mão, apertando a lança com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Finalmente, o cacique falou, sua voz agora carregada de tristeza e autoridade. Nossa tribo sempre valorizou a tradição, mas também a justiça, disse ele. Se o que dizem sobre meu filho é verdade, então ele desonrou não apenas a si mesmo, mas a toda a nossa linhagem. Virando-se para Raoni, o cacique continuou. Você será investigado pelo Conselho de Anciãos. Até que sua inocência seja provada, não terá direito a uma esposa. Raoni soltou um grito de fúria e, num movimento rápido, lançou-se contra Yara com a lança em punho. Tudo aconteceu em segundos. Joaquim, num impulso protetor, jogou-se na frente de Yara. A lança de Raoni perfurou seu ombro, provocando um grito de dor. Os guerreiros rapidamente dominaram Raoni, que se debatia e gritava maldições. O sangue escorria pelo braço de Joaquim, enquanto Yara, chorando, tentava estancar o ferimento. O cacique olhava a cena com um misto de vergonha e resolução. Meu filho acaba de selar seu destino, disse ele com voz pesada. Atacar um homem desarmado que apenas protegeu uma mulher é a mais grave desonra para um guerreiro tupinambarana. Virando-se para os outros guerreiros, ele ordenou, levem Raoni de volta à aldeia. Ele enfrentará o julgamento dos ancestrais. Enquanto alguns guerreiros arrastavam Raoni de volta às canoas, o cacique aproximou-se de Joaquim, que estava sendo atendido pelo padre e por Yara. Pescador, você mostrou mais coragem e honra que muitos guerreiros, disse ele solenemente. Salvou Yara 2 vezes agora. Tal dívida não pode ser ignorada. Joaquim, apesar da dor, conseguiu responder. Não fiz nada esperando recompensa, cacique. Apenas o que qualquer pessoa deveria fazer. O cacique assentiu, um leve sorriso aparecendo em seu rosto, marcado pelo tempo. É por isso mesmo que sua ação tem valor. Quanto a você, Yara, disse ele virando-se para a jovem, você é livre para escolher seu caminho. Pode retornar à aldeia sem medo de Raoni, ou pode permanecer aqui se este pescador estiver disposto a abrigá-la. Yara olhou para Joaquim, depois para o cacique. Quero aprender os caminhos dos 2 mundos, disse ela com firmeza. Não quero esquecer quem sou, mas também quero conhecer o que não conheço. O cacique refletiu por um momento, então falou. Talvez haja sabedoria nisso. Por muito tempo, nossos povos viveram separados pelo medo e pela desconfiança. Talvez seja a hora de construir pontes, não muros. Voltando-se para Joaquim, o cacique fez uma proposta surpreendente. Pescador, permita que Yara permaneça com você, aprendendo seus costumes. Em troca, convido você a visitar nossa aldeia quando desejar, para conhecer nossos costumes. E talvez, acrescentou com um brilho nos olhos, possamos trocar conhecimentos sobre pesca.
Nossos métodos são antigos, mas os seus parecem eficientes. Joaquim, surpreso com a oferta, assentiu. Seria uma honra, cacique. Naquele mesmo dia, um acordo de paz foi firmado entre a aldeia tupinambarana e os ribeirinhos da região. O padre Antônio atuou como testemunha e o conselheiro da vila comprometeu-se a fazer com que todos os ribeirinhos respeitassem as terras indígenas. Raoni foi julgado pelo conselho de anciãs da tribo. As evidências contra ele eram fortes e ele foi banido, enviado para viver com uma tribo distante, onde não teria posição de poder. O pai de Iara, envergonhado por seu comportamento, pediu perdão à filha e prometeu mudar seus caminhos. Nos meses que se seguiram, Iara permaneceu com Joaquim, aprendendo português, técnicas de pesca e os costumes dos ribeirinhos. Ao mesmo tempo, ela ensinou a Joaquim palavras em sua língua, histórias ancestrais e conhecimentos sobre plantas medicinais da floresta. Uma vez por semana, eles remavam até a aldeia tupinambarana, onde Iara visitava sua família e Joaquim trocava conhecimentos com os pescadores indígenas. Gradualmente, outros ribeirinhos começaram a acompanhá-los, curiosos sobre a cultura que por tanto tempo temeram. Da mesma forma, jovens indígenas passaram a visitar a vila, interessados em aprender e trocar experiências. O ferimento no ombro de Joaquim cicatrizou, deixando uma marca que ele carregaria para sempre, não como lembrança de ódio, mas como símbolo de transformação. Para alguém que vivera tanto tempo sozinho, a presença de Iara trouxe nova vida à sua cabana e ao seu coração. Não como um romance, a diferença de idade era grande demais para isso, mas como um pai que redescobre a alegria de ter família. Um ano após o resgate no Rio, durante uma cerimônia especial que mesclava tradições indígenas e católicas, Iara foi formalmente adotada por Joaquim, com a bênção do cacique e do padre Antônio. A jovem que quase morrera afogada, agora navegava entre dois mundos, construindo pontes onde antes só havia desconfiança. E nas noites de lua cheia, quando as águas do Rio Negro refletiam o céu estrelado como um espelho perfeito, Joaquim às vezes se perguntava quem realmente havia sido salvo naquela noite de tempestade. A jovem indígena que ele tirara das águas ou o velho pescador solitário que ganhara um novo propósito para viver. Talvez, pensava ele enquanto observava Iara cantarolando, enquanto preparava o jantar, algumas vezes precisamos salvar alguém para descobrirmos que, na verdade, estamos salvando a nós mesmos.